E a tailandesa veio com seu irmão para fazer turismo no Japão e desapareceu. Olá pessoal, sou a Júlia, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos e as coisas que acontecem na cidade de Tóquio. Eu faço esse canal com a Julie, tá? A Julie é uma chihuahua muito fofa, tá? Que está lá no Shorts. Por favor, siga a gente lá no Shorts. Também a gente começou a fazer bastante Shorts lá. Todos os dias a gente tá postando. E também no Instagram e na concorrente que começa com T e acaba com Tó. E a gente continua também a efetuar as doações lá pro Lar de Vitórias, tá? Que existem 200 crianças que estão fazendo tratamento de fisioterapia e tratamento de fonologia. O Lar de Vitórias é um lar que cuida de crianças especiais e crianças com síndrome de Down. Esse ano, em janeiro de 2023, a gente conseguiu enviar uma remessa de R$ 1.500 para ajudar a colocar mistura no prato das crianças, tá? No vídeo passado o Fabrício colocou um vídeo aqui do nosso irmãozinho e ele vai colocar de novo aqui, tá? Pra vocês saberem um pouquinho mais sobre o Lar de Vitórias, tá? Por favor, assista o vídeo até o fim. Então, pessoal, vamos lá ao caso de hoje. Oi, meu nome é Alan e eu sou assista. Eu sou do Lar de Vitórias. Quero agradecer o Toque Tomodaço. Muito obrigado. Obrigado para o dinheiro e para a nossa comida e para o nosso prédio. Canal Toque Tomodaço é muito legal! E ela nunca mais saiu daquele apartamento. O sumiço e sequestro da turista e universitária Cho Ren-cho, lá de Taiwan. Ela tinha 21 anos quando ela desapareceu aqui no Japão. E a partir de agora, essa menina que se chama Cho Ren-cho, eu vou chamar ela de tailandesa para não ficar difícil o nome dela. A tailandesa veio para o Japão fazer turismo no dia 27 de junho de 2004. Essa menina tailandesa, ela estudava muito japonês quando ela morava lá em Taiwan. E ela queria no futuro trabalhar em algum tipo de ofício que pudesse envolver uma ponte entre Japão e Taiwan. E ela gostava muito da cultura japonesa e também gostava muito do Japão. E essa seria a sua primeira viagem fora do seu país. E ela estava muito insegura para vir para o Japão. Mas os seus amigos da universidade lá de Taiwan deram um empurrãozinho dizendo que o Japão era muito legal e também muito seguro. E que ela não precisava se preocupar. E assim essa tailandesa, já com mais coragem, resolve juntar as suas economias e utilizar para essa viagem para o Japão. E ela conversa com seu irmão e os dois resolvem vir para o Japão juntos. E eles escolhem ir pousar em um estado aqui no Japão que se chama Yamanashi, que é bem próximo de uma montanha que se chama Fuji, que é um cartão postal do Japão. E assim os dois irmãos resolvem pegar um hotel nesse estado de Yamanashi, em uma cidade que se chama Kawaguchi Komachi. E segundo as entrevistas que esse irmão dessa tailandesa deu para a mídia, ele falou que assim que foi resolvido entre eles que realmente eles viriam para o Japão, a sua irmã estava positivamente empolgada em treinar o seu linguajar japonês, já que ela havia estudado muito japonês quando ela morava lá em Taiwan. E esse turismo aqui no Japão seria com um grupo de pessoas do Taiwan. Seria do dia 27 de junho até o dia 1º de julho. E assim, no dia 28 de junho, eles estavam no estado de Yamanashi, em um hotel que dava para ver
o Monte Fuji. E à noite, nesse mesmo hotel, em torno das 23 horas, a sua irmã resolve avisar o seu irmão que estava no mesmo quarto do hotel, que ela queria ir até uma loja de conveniência bem próxima do hotel para efetuar algumas compras. Ela pega a sua carteira e sai do hotel. Após a tailandesa sair do hotel, aproximadamente a 500 metros havia uma loja de conveniência. E a tailandesa, ela entra nessa loja de conveniência, ela tenta conversar com a atendente, pedindo o item que ela queria, mas infelizmente não tinha esse item que ela queria, e ela acaba saindo da loja de conveniência. E ela não tinha comprado nada naquela loja de conveniência. E depois que essa tailandesa saiu dessa loja de conveniência, ela simplesmente desapareceu. Enquanto isso, o irmão dessa tailandesa estava no hotel, mas infelizmente ela não apareceu. E no dia 29, o irmão dela resolve fazer um boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas. E o passaporte da sua irmã e o seu celular estava dentro do quarto do hotel. E também a sua irmã não tinha nenhum amigo e nenhum conhecido no Japão. E ela não tinha nenhum motivo para desaparecer sem dar nenhuma notificação ao seu irmão. E assim que a polícia do estado de Yamanashi recebe o boletim de desaparecimento da tailandesa, rapidamente 100 policiais começam uma grande investigação ao redor do hotel onde essa tailandesa estava hospedada com seu irmão. E a polícia também utiliza o retrato falado da tailandesa na televisão e imprime também várias folhas distribuindo para várias pessoas que moravam ao redor daquela região do hotel. E assim, após 3 dias do desaparecimento dessa tailandesa, no dia 1º de julho, que seria o dia que eles iriam voltar da excursão do Japão para o seu país em Taiwan, na lateral de uma estrada, a polícia encontra um corpo de uma mulher de bruços e coberta por algumas gramas. E esse corpo totalmente desfigurado era o corpo dessa tailandesa Chorencho. E ela estava com várias marcas que alguém tinha ferido a parte da face dela. E também com algumas marcas que alguém tinha apertado essa parte do corpo dela com uma corda, ou um pano, ou um cachecol, ou com essa parte do braço. E o criminoso foi descoberto facilmente, o porquê o criminoso foi até a polícia se entregar. No dia 1º de julho, o japonês Watanabe Takahiro, de 25 anos, ele dá o seu depoimento para a polícia que ele estava dirigindo o seu carro e chamou a tailandesa bem perto daquela loja de conveniência. E a tailandesa entrou para dentro do seu carro e depois ele tirou a sua vida. E no dia 3 de julho, o irmão dessa tailandesa vai até o necrotério identificar o corpo da sua irmã e efetuar o seu velório. E essa notícia abalou tanto o Japão como os tailandeses. O porquê? Esse caso, ele deu muita mídia lá no país de Taiwan. O porquê esse local era um local muito famoso, que muitos turistas gostavam de passar as pousadas para ver o amanhecer do Monte Fuji. E assim a mídia de Taiwan deu muito ibope para essa notícia, tanto nas revistas como nos jornais e também nas redes sociais do Facebook. E assim 10 canais da televisão de Taiwan vieram para o Japão para cobrir toda a matéria sobre o desaparecimento dessa tailandesa universitária. E mostraram também o sofrimento do irmão dessa tailandesa, efetuando várias entrevistas para a mídia lá de Taiwan. A mídia de Taiwan já estava lançando lá nos jornais de Taiwan quando essa tailandesa tinha desaparecido aqui no Japão. E assim, vários universitários amigos dessa tailandesa rezavam lá de Taiwan para que ela fosse encontrada
com segurança e com vida. E o irmão dessa tailandesa ficava dando várias entrevistas para a mídia tailandesa. E quando a sua irmã foi encontrada sem vida, utilizaram a imagem dela em vários jornais e também nos canais de televisão de Taiwan. E também essa mesma mídia utilizou a imagem do seu irmão em grande desespero, pedindo justiça para sua irmã. E também mostrou todo o passo a passo do que estava se passando com ele no Japão, para liberar a documentação e efetuar um velório digno para sua irmã. E assim a mídia tailandesa acabou detonando o Japão nos noticiários da televisão e também nos jornais, mostrando que o Japão ele não é um país tão seguro como mostravam nos cartazes das agências de turismo lá no Taiwan e nas mídias sociais das empresas que vendiam passagem na época. E também foi lançado um alerta do primeiro-ministro de Taiwan que as mulheres tailandesas, quando viessem para o Japão, não era para sair sozinha à noite, nem que fosse para uma loja de conveniência bem próxima. Mas o porquê o criminoso Watanabe Takahiro tinha que tirar a vida dessa universitária tailandesa? E quem é Takahiro Watanabe? O Takahiro, após ele se formar no seu colégio em 1997, ele começa a trabalhar em uma empresa de fábrica de peças. E em dezembro de 2003 ele sai dessa fábrica e em 2004 ele consegue entrar na sede para a associação do bairro dessa cidade onde havia aquele hotel, que seria a Associação dos Bombeiros daquele bairro. Em abril de 2004, ele se torna o responsável pelo patrulhamento noturno da cidade. E nas investigações descobriram que no dia 28 de junho, às 23h30, Takahiro estava com seu carro e viu aquela tailandesa saindo daquela loja de conveniência. E ele para o seu carro e pede para a tailandesa entrar dentro do seu carro. E a tailandesa ela se nega a entrar dentro do seu carro e ele acaba colocando ela à força dentro do seu porta-mala. Após o Takahiro ter sequestrado a tailandesa, ele sai em disparado com o seu carro e a tailandesa começa a gritar dizendo que queria voltar para o hotel onde estava o seu irmão. Ele para o seu carro e com um objeto pontiagudo fala para a tailandesa que se ela não ficasse quieta, ele iria tirar a vida dela. E assim ele começa a amarrar as suas mãos e os seus pés. E no dia 29 de junho, após as 24 horas, ele já estava em cárcere dentro do seu carro com essa tailandesa aproximadamente a 15 horas, andando com seu carro no estado de Shizuoka, que é o estado do lado do estado de Yamanashi, onde tinha aquele hotel. Ele para o seu carro aproximadamente às 15 horas e começa a fazer aquelas coisas com a tailandesa, sem o seu consentimento dentro do seu carro. E assim a tailandesa ela começa a gritar dizendo que iria chamar a polícia. E segundo o seu depoimento na polícia, ele disse que assim que a tailandesa disse que ia chamar a polícia, ele ficou com muito medo e resolveu tirar a vida dela. Ele pega o seu cachecol, coloca nessa parte da tailandesa e puxa. E para finalizar, ele coloca as suas duas mãos nessa parte da tailandesa e termina o seu serviço. E depois ele rouba algumas moedas que estavam dentro do bolso da calça dela e ele vai até um local que se chama Higashi Fuji, para o seu carro e joga o corpo da tailandesa naquela lateral daquela rua. O Takahiro ele já costumava andar à noite por aquela região onde havia aquele hotel e ele costumava perseguir algumas mulheres querendo dar o chaveco para sair com ela. E ele costumava andar por aquelas ruas escuras vestido de bombeiro para dar mais credibilidade para os seus atos. Algumas meninas estudantes falaram que um certo dia pegaram carona com ele e passaram momentos de muito terror,
mas conseguiram sair com vidas. O porquê? Elas não revidaram, porque sabia que ele era homem e tinha mais força que elas. E foi naquele mesmo dia que ele soltou essas estudantes e ele não tinha conseguido concretizar o seu abuso com aquelas estudantes. Ele estava muito nervoso e andando com seu carro quando viu a tailandesa saindo daquela loja de conveniência e resolveu sequestrar essa tailandesa. Por coincidência, essa tailandesa estava na hora errada e no local errado. E o Takahiro aproveitou essa oportunidade para colocar uma vítima inocente dentro do seu carro e sequestrar e abusar dela. O Takahiro ele foi julgado por 6 crimes no tribunal da cidade de Kofu, no estado de Yamanashi. E assim ele aceitou quase todas as acusações. Naquele dia que estava havendo o seu julgamento, o pai dessa tailandesa pede para o juiz se ele pode dar um soco na cara do Takahiro. E o Takahiro, ele fala que se o pai dela realmente quisesse dar um soco nele, que era para ele dar naquela hora. E acontece uma grande briga naquele júri. E no dia daquele júri ele nega, falando outra versão do que ele tinha dado. O depoimento na delegacia, ele fala que a tailandesa entrou no seu carro por livre e espontânea vontade. E que também não tinha amarrado as mãos e os pés dela. E ele fala também que não foi nada forçado, e sim uma relação concedida, e que ele era inocente. Ele mudou toda a versão do que ele tinha dado lá na delegacia. E a sua defesa fala que Takahiro, quando ele era criança, ele sofreu muito bullying, por isso ele era uma pessoa doente e que ele tinha vários traumas de infância. E assim, eles queriam ganhar tempo dizendo que ele precisava fazer vários testes com psicólogos e psiquiatras. Mas o juiz foi mais esperto, ele não aceita as alegações da defesa, alegando que, pelo modo que ele estava se comportando dentro do tribunal, ele não estava sendo sincero. Significa que ele não estava arrependido do que ele tinha feito com aquela turista tailandesa. E que ele não era um portador de traumas, e sim um grande criminoso. E o juiz também fala que ele é muito cruel de ter atacado uma turista que veio para o Japão relaxar e se divertir e gastar o seu dinheiro suado que tinha juntado para conhecer o Japão. E assim o Takahiro, ele pede clemência para o novo julgamento, mas o juiz não aceita suas alegações. O pai da tailandesa, ele abre um processo contra a família de Takahiro, pedindo uma grande indenização de 150 milhões de ienes. O pai da tailandesa fala para a mídia que o Takahiro não falou toda a verdade, o que ele fez com sua amada filha, e que eles precisam da verdade para deixar a sua filha ir em paz para o outro plano, e também para aceitar que ela se foi. E assim, em 2008, a família de Takahiro é obrigada a pagar uma indenização de 87 milhões de ienes para os pais dessa tailandesa. A tailandesa, que veio de turismo para o Japão, passou em torno de 15 horas de terror dentro do carro do Takahiro, em terras que ela tinha um sonho de conhecer a cultura japonesa. E o que vocês acham desse caso, que a família conseguiu ganhar uma indenização muito grande de um criminoso que tirou a vida da sua filha aqui no Japão? Mas mesmo eles ganhando uma indenização enorme, isso não trará e não paga a vida de uma pessoa. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não deixe de comentar e curtir e compartilhar. O seu like ou o seu comentário será um ato de caridade para o Lar de Vitórias e também para aquelas pessoas que moram na rua aqui no Japão. Muito obrigado. Sayonara.